Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, eu não tô sozinho nessa. Por favor. Aqui é o Victor Palandi. Hoje eu e o Carlos aqui vamos bater um papo sobre um ícone, né, brasileiro. Daqui a pouco a gente apresenta um pouco melhor. E a gente espera que você também interaja com a gente aí. Vamos deixar alguns contatos, também pode estar comentando depois, mandando pra gente as considerações, brigando, discutindo, que a gente é bem de boa e aberto, né? É isso aí, a gente tá aqui pra vocês discordarem da gente, o Victor discordar de mim, eu discordar do Victor, todo mundo discordar de todo mundo, mas até a gente chegar a uma ideia, né, pra que um aprenda com a diferença do outro, né? Exatamente, é aí que a gente aprende coisas novas, né? É verdade. E hoje a gente vai falar de um tema, né, que é um pouco polêmico, né? Até porque a gente já tá chegando falando de uma grande figura do empreendedorismo brasileiro. Talvez o maior dos últimos anos, né? Dos últimos 10 anos. Em questão de popularidade, sim, com certeza. Popularidade e até de lucro, né? A gente hoje vai estar falando do Flávio Augusto, o fundador da WiseUp, proprietário do Orlando City. E assim, a gente já dá pra saber que o cara, né, ele tem um bom gabarito aí. Até porque a WhatsApp tem um negócio legal que foi que ele vendeu, né? E depois ele recomprou mais barato. Então foi uma baita de uma jogada também que impulsionou ainda mais ele. Porque falaram, pô, o cara é um gênio, né? Só que aí vamos entender alguns pontos do que ele vem trabalhando também como guru, né? Sim, sim. Porque o ponto que a gente quer trazer nessa discussão é até que ponto, né, o conteúdo que ele divulga, tanto nas redes sociais e nos livros, não passa de um idealismo. Até porque ele, nos livros, né, na trilogia, o Geração de Valor, que é uma extensão, né, das páginas das redes sociais dele, eu tava aqui dando uma olhada, só no Instagram o cara tem 3 milhões de seguidores. Sim. Então ele não fala pra pouca gente. Das pessoas que eu sigo no Instagram, mais de 40 amigos meus, né, seguem o Flávio Augusto. Então ele tem uma influência muito grande, não só pelas pessoas, nas pessoas de marketing e empreendedorismo, mas até no senso comum. Então ele conseguiu, né, já alcançar diversas esferas sociais com os ensinamentos, quem sabe, dele, né? E como o Victor já antecipou pra gente, ele teve uma ascensão muito, muito jovem, né? Ele, com 23 anos, ele já era proprietário de uma grande empresa e depois ele vendeu a WiseUp por quase R$1 bilhão, né? Foi isso aí, uma quase coisa assim. E assim, né? É uma baita conquista. Sim, uma baita grana. E sem dizer que ao longo do tempo ele teve bons resultados, né? Ele se tornou milionário bem jovem, ainda com uns 20 e poucos anos. Depois ele acabou aumentando ainda mais a empresa. Ele trouxe um pouco daquele método do aprenda inglês em 16 semanas, na época era novidade, então ele quebrou um pouco daquela normalidade. E é engraçado que mesmo hoje em dia, a gente fala, tem tanta escola de inglês, mas fluente mesmo, 2% da população que é uma média, assim, estima-se, né? Sim. Então, realmente ainda tem um mercado muito grande pro inglês. E a questão do time de futebol aí também é uma coisa recente bem legal, porque o clube dele cresceu bastante de valor, né? Ele fez um estádio pro clube e trouxe gente também para vender camisa e tal. Então, o cara tem uma visão muito legal de marketing. Eu até acho isso, na verdade. Até um pouco, algumas pessoas podem até discordar de mim, mas ele é o melhor marqueteiro do que empreendedor, na verdade, eu acredito. Porque ele sabe vender muito bem a ideia, a imagem dele, enquanto no Brasil tem outros empreendedores que são muito maiores, mas que não aparecem, não tem o carisma que ele tem, né? E é com esse carisma que ele consegue também vender as ideias que a gente vai discutir daqui a pouco. Sim, e sobre a questão, né, dele ser um grande marqueteiro, acho que é muito também... não só pela trajetória da vida dele, mas tudo que ele fala, ele traz muita propriedade. Ele traz as ideias, né? Ele traz o roteiro da vida dele, né? Vamos dizer assim, o roteiro, a trajetória, como se fosse uma coisa natural, né? Que ele é um jovem que saiu da periferia do Rio de Janeiro e foi conquistando diversas coisas. Só que assim, a gente tá olhando, até parece que a gente tá falando de um filme com um roteiro de academia de Oscar, né? Exatamente. O cara que saiu lá de baixo e tal. Assim, né? Faz diversas pessoas sonhar, claro, porque nem todo mundo da periferia tem as mesmas oportunidades de um jovem de classe média ou até de classe alta. A gente sabe que, infelizmente, a realidade do Brasil é essa hoje. Sim. Então a gente vê um cara que ele saiu da classe C e, tipo, hoje ele é um dos brasileiros que mais tem grana, né? Ele é um dos 40 bilionários do Brasil, uma coisa assim, né, pela Forbes e tal, e ele é extremamente novo, né, acho que ele tem um pouco mais de 40 anos, e assim, é uma grande façanha, não é uma coisa simples, não é qualquer um que consegue, e esse qualquer um que é a parte que a gente vai, né, dialogar. Exato. É importante frisar isso, né. Sim, sim.
E sobre a questão do Orlando City, né, uma coisa assim, né, que a gente aqui da empresa, né, gostamos muito de futebol, e tem essa questão, né, do brasileiro gostar muito de futebol, né, ser o país do futebol. Não hoje mais por qualidade, né, mas por popularidade. E olha como é interessante. Eu conheci o Flávio Augusto através do Orlando City. Quando ele comprou o Orlando City saiu da segunda divisão, foi pra MLS, que é a primeira divisão, né? A primeira divisão lá é muito... é complexa, nem eu entendo direito e tal. Então nem vou me arriscar a explicar, porque eu posso estar falando até abobrinha. Mas pra você participar da primeira divisão dos Estados Unidos, você tem que ter um poder de investimento muito maior que os outros times. A profissionalização lá é mais por questão financeira. Então você já vê a façanha do cara. Já chama atenção um brasileiro, proprietário de um clube americano, porque o Orlando City até então era um time minúsculo. Hoje o Orlando City tem proporção internacional. A primeira estrela que o Orlando City contratou foi o Kaká. Sim. O Kaká hoje, né, já é um jogador aposentado. Nem sei se a molecada de 12 anos deve saber quem é o Kaká, mas a nossa geração foi marcada pelo Kaká. Pô, na temporada lá do Milan que levou a Champions League foi, pra mim, assim, marcante. Uma das melhores campanhas que eu vi. Inclusive, eu comecei a gostar de futebol por conta do Kaká. Então, já foi até um gancho, né? Conhecer o Flávio Augusto através do Orlando City. Então, já dá pra ver, né? Como que ele faz o marketing funcionar bem pra tudo que ele faz. Exato. E agora, né? Vamos pra parte um pouco mais séria, né? E... a gente falou, né, do roteiro da vida dele, como funcionou pra ele, foca nele, né? Sim. Nele. E aí, Vitor, eu já vou te fazer a primeira pergunta, né, que já quebra um pouquinho as pernas. A gente já começar pegando fogo aqui, né? Ele traz muito essa romantização, né? A gente pode chamar de romantização, né? Da jornada dele, do trajeto. Sim. Da jornada do herói, né? A ascensão, né? Como eu tava pra baixo. E até no primeiro livro dele, ele fala... depois eu fui numa filial de uma empresa minha na Venezuela, eu fui roubado, eu fui ameaçado. Assim. O cara tava crescendo e assim deu de novo. Cheio dos percalços. Por que nem todo brasileiro tá preparado pra ser um empresário? Acho que esse é um ponto muito interessante, né? Porque o que eu vejo do Flávio Augusto, que é uma das coisas que eu mais discordo, é que ele tenta colocar o empresário nos livros dele, nas discussões dele, nos podcasts, sempre como se tivesse um nível acima das outras pessoas. Então, se a gente ouvir com cuidado, a gente vai perceber que ele sempre fala assim... o funcionário um dia deve virar empresário, como se fosse um videogame que você sobe de level, né? E isso eu acho interessante porque quando você coloca essa meta para uma pessoa, parece que existe aquele mito de que o patrão empresário tem sempre mais dinheiro, né? Forma de chegar, tornar mais rico e tal. Mas também, se a gente for analisar hoje no Brasil, a maioria dos empresários também não consegue sequer, às vezes, pagar as contas. Então, até que ponto? Por que ele acaba defendendo tanto algo como se fosse crescer, como se fosse subir de nível, sendo que, na verdade, são dois tipos de trabalho completamente distintos. Eu acredito que o perfil de uma pessoa, de um empresário e de um funcionário, eles são diferentes. É a mesma coisa que você dizer para uma pessoa por exemplo, jornalismo, falar assim, o seu próximo nível é se tornar engenheiro. Não tem como. Sim. Você fala assim, pô, beleza, eu quero me tornar engenheiro porque engenheiro tem nome, engenheiro é chique falar, só que você vai ter a habilidade, a facilidade para se tornar um engenheiro. E aí, quando você se torna um engenheiro, você vai ser um baita do engenheiro? Você tem essa habilidade matemática? Você tem esse olhar mais analítico? Talvez sim, talvez não. Só vai descobrir fazendo, mas você já sabe que talvez você tenha uma dificuldade maior. E se você continuar jornalista, não vai ter mais sucesso? Eu vejo um pouco isso, essa metáfora para o mundo do empresário e do funcionário. O cara, assim, ele tem o perfil de ser um ótimo funcionário. Significa que ele vai ser um ótimo empresário? São habilidades completamente distintas. Da mesma forma que o empresário nem sempre vai ser também um bom funcionário. Imagina, por exemplo, colocar o Steve Jobs para trabalhar numa empresa formal e bater cartão e responder a um superior. Eu acho que ele seria nomeado o funcionário menos comprometido, né? Exato. Então, eu não vejo que é questão de você subir de nível quando você se torna um empreendedor ou você crescer. Não, eu vejo que é mais uma questão de realmente perfil. E o brasileiro, hoje, ele enxerga o mundo do empreendedorismo de uma forma muito romântica.
né? Como você tinha falado. É um idealismo. É um idealismo. Né? Acredita que, não, agora que eu virei empreendedor, agora as coisas vão melhorar, eu vou começar a ganhar mais dinheiro, vou ter uma equipe trabalhando para mim, vai ser um mar de rosas. Sendo que, na verdade, esse ideal é totalmente desenvolvido, criado justamente pela mídia, criado pelos filmes, ou até por antigamente, né? Que antigamente o empreendedorismo era de fato menos acessível. Era mais difícil um empresário ter, porque precisava de capital, né? Hoje em dia é muito mais fácil você se tornar. Só que ao mesmo tempo também não é fácil para a pessoa ser esse perfil de trabalho, né? Sim, e pelo menos eu tive essa impressão lendo, né, o primeiro Geração de Valor. Como ele coloca um empresário num pedestal tão grande que ele acaba até banalizando, né, o cara que é funcionário. Porque assim, às vezes, não em todos os casos, raras as exceções, tem funcionário de empresa que às vezes nem precisa ganhar um benefício, mas que acaba obtendo até mais lucro sendo funcionário do que um empresário. Com certeza. Um gerente, por exemplo, um diretor ganha 20, 30 mil, recebe 13º, 14º salário, recebe um monte de benefícios. O cara ganha muito mais do que 90% dos empresários no Brasil. Sim. E também, né, eu acho que falta até um pouco de contextualização do que é ser um empresário. No caso, eu só li a primeira Geração de Valor, né, o primeiro livro, mas ele não contextualiza, porque o empresário não, você tem que fazer aquilo que você ama. Só que quando você abre uma empresa, você é prova disso, acho que você pode até falar isso melhor que eu. Vamos supor, você amava fazer determinado cargo, só que hoje eu acredito que você não faz mais porque você não tem tempo. Você agora é um líder, você é um gestor, o empresário ele não tem mais o tempo para ser o técnico, né? Ele fica mais na parte administrativa. Então isso é importante ressaltar. Eu amo, fazer tortas. Trabalho na cozinha do Fogaça, né? Um cozinheiro que eu adoro. Tá bom, aí faço torta. Puta, eu podia ganhar mais com a minha torta, né? Porque a clientela fala bem e tal. Tá bom, vou abrir meu restaurante. Eu vou passar 24 horas do dia fazendo torta? Não vai mais. Não, tem questão da contabilidade, organização, funcionário, eu vou ter que pagar a conta deles. Então eu vou... vai ser tipo uma mitose, né? Eu vou deixar de ser ter um perfil até de não caráter, mas de comportamento e me transformar em outra pessoa. Porque um empresário, ele é um líder. E nem todo mundo é apto à liderança. Bom, pelo menos eu penso assim, né? Sim, eu concordo totalmente. Esse é até um ponto interessante, porque justamente eu comecei como redator, aí eu trabalhei como copywriter, e por muito tempo eu fiz isso e era o meu trabalho. Quando eu abri a empresa, aos poucos eu fui cada vez mais me distanciando. Hoje em dia eu faço muito menos do que eu fazia antigamente. E na verdade eu gosto bastante de escrever copy. Agora, pensa numa pessoa igual se for de torta. Aí ela tem que fazer o quê? Olha que louco. Ela tem que contratar gente pra fazer torta. E ela vai querer ensinar essa pessoa a fazer torta igual ela. Ela vai perceber que o pessoal não vai fazer a torta igual a torta que ela faz. Sim. Vai começar a ficar brava, vai começar a ficar irritada. Ela vai voltar a fazer torta. Só que se ela voltar a fazer torta, ela vai perder o controle, a mão sobre o negócio dela. Ela não vai conseguir mais se dedicar tanto ao administrativo, a trazer clientes. Ela tem que contratar um vendedor, vai ter que motivar esse vendedor. Então, olha que louco, ela vai ter que começar a ter um cuidado maior com a qualidade do produto, com a venda do produto, com a parte administrativa. E isso realmente é a habilidade dela? Não. O dom dela é fazer torta. E assim, ela faz uma torta perfeita. Então, olha como o mundo perdeu quando ela virou empresária. Pois é. O mundo perdeu a torta dela. E detalhe, como empresária, eu acredito que ela vai ter que trabalhar muito mais do que só fazendo tortas. Sim, e tem isso também. Quando a pessoa virou empresário, empreendedor, ele tá trabalhando praticamente 24 horas por dia. Será que é todo mundo que realmente quer ter esse desconforto? Porque é muito mais cômodo, às vezes, mais confortável também trabalhar um horário fixo, certinho, não ter a preocupação das outras partes do negócio, ter só a sua preocupação do trabalho. Então também são escolhas. Da mesma forma que o empresário, ele escolhe se ele quer ter uma empresa pequena, se ele quer crescer a empresa, né? Porque você tem isso, você tem essas aspirações como empresário. Porque você sabe, por exemplo, se eu quisesse ter uma empresa bilionária, eu teria que trabalhar muito, eu teria que me dedicar muito mais. E eu escolho também não buscar isso, porque eu sei que sai do meu objetivo de vida. Eu não tenho o objetivo de um dia me tornar bilionário, eu não tenho esse sonho. E é a mesma forma que eu vejo como um funcionário. Não precisa necessariamente ter o sonho de ser empresário. Sim. E também qual o problema, né? Exato. Porque o que eu vejo na linguagem do Flávio Augusto muito é uma forma agressiva. Né? Se você não... É aquela frase que ele diz: se você não está realizando o seu sonho, você está realizando os sonhos dos outros. É muito pesada.
Assim, eu acho que você não realiza nem o sonho dos outros enquanto você é funcionário. Você dá muito lucro pro seu patrão. Mas assim, a gente também tem que levar em conta que o cara, ele dá o material de trabalho, né? A gente vai e exerce o cargo. A gente pode até discutir isso, né, em outro programa, né, sobre a produção de trabalho, a questão de lucro. Sim. Mas assim, a gente não pode confundir, né? Porque... vamos supor um caso assim, na área que eu estudo, né? Faço jornalismo. A maioria das pessoas sonha em trabalhar numa grande emissora. Ou seja, então eu tô realizando o sonho de outra pessoa? Não. Eu vou estar trabalhando naquela emissora, o outro cara vai estar trabalhando na emissora que sempre quis. Então ele vai estar realizando o sonho dele também. Então, às vezes, o nosso sonho não é tipo acordar, ser empresário, dormir pouco, ficar preocupado com a questão do lucro. Eu acredito assim que é uma grande responsabilidade e nem todo mundo tá apto para isso, né? Isso é importante. A gente tem que ter a consciência. O Karl Marx falava disso, a gente tem que ter a consciência da nossa classe, não só da nossa classe financeira, mas até em que lugar a gente pertence no mundo. Não assim, você que nasceu para ser funcionário, você é pior que o empresário. Não. Às vezes você pode ser um baita de um empresário, você pode ser o melhor cara em determinado cargo e você vai ganhar bem por isso. Exato. Porque a gente acha, tipo, o negócio próprio é sinônimo de lucro. Sim. Até o negócio próprio começar a criar as próprias pernas, eu não falo isso com muita propriedade, até porque eu não tenho nada assim, mas eu vejo muitos dos meus pais que são profissionais autônomos, assim, eles demoraram bastante, sabe, pra ter uma liberdade financeira um pouco maior e tal. E também tem aquilo, se você tem seu próprio negócio, se você não trabalha e você tá sozinho, né, porque às vezes quando você, vou contratar uma equipe, mas esse cara não faz a torta do jeito que eu quero, eu vou começar a fazer. Não. Se você não dirige, a sua empresa não anda. Quando você vira eu-presa, né, que as pessoas chamam, assim, você acaba perdendo, muito louco, você acaba perdendo o conforto de você ser funcionário, e você acaba perdendo também a expansão de você ser um empresário que expande a sua empresa. Por quê? Porque você não tem a capacidade de aumento de produção como empresário e você também não tem mais o conforto e a segurança e estabilidade que você tem como funcionário. Então, o eu-presa, eu vejo que é um dos mais riscos. E também o mais interessante que é o que tem maior volume. Porque nem todo mundo que vira empresário tem dinheiro para contratar um monte de gente, tem um fluxo de caixa bom. E às vezes a pessoa acaba trabalhando para ela sozinha. Então ela fica maluca. Trabalha de fim de semana, se não trabalha de fim de semana, pensa no sofá, putz, eu podia tá vendendo e eu não tô, porque eu tô descansando. E aí vai criando uma bola de neve de frustrações, que acaba fazendo, às vezes, a pessoa não se encontrar. E assim, Vitor, só pra gente, né, terminar esse primeiro ponto, tem que levantar uns aspectos também que são importantes, né, antes da pessoa pensar em fazer o próprio negócio dela. O primeiro passo que eu penso é a condição financeira. Nem todo mundo, nem todo funcionário recebe bem, e não só pela questão de não receber bem, mas também tem todos os compromissos da vida adulta. Vamos supor um cara que ganha um salário mínimo. O salário mínimo tá numa faixa, acho que de R$1.096, acho que é mais ou menos isso. R$1.100. R$1.100, vamos supor. Aí o cara ou a mulher também, né, é a única pessoa que sustenta uma família. Uma casa. Aí vamos supor que o casal tem 2 filhos, ou é uma mãe solteira, ou é um pai solteiro, tem as crianças, aí tem seja o aluguel, ou o financiamento da casa, aí ele também precisa de um carro para ir pro trabalho. Eu não sei quanto que ele gasta, mas ele também tem as despesas de mercado, tem as contas. Tá bom. E uma das ideias do Flávio Augusto é todo funcionário deve reservar 20% do lucro para fazer investimento. Aí eu te pergunto, como que esse cara vai guardar R$200 por mês para um dia pensar em investir no negócio próprio? Então, assim, a condição financeira também acho que é uma coisa muito importante, não só da aptidão, né? E outra coisa também que é que, assim, hoje, por conta da realidade que a gente vive, a gente vê tudo é muito fácil, né? O Vitor Palante trabalha com copywriter, eu vou ser um copywriter. O Flávio Augusto é empresário, eu vou ser um empresário. Sim. Só que a gente tem que ter um acesso à formação, né? Isso é fundamental. Não adianta a gente só acompanhar o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele fundou a Apple, então eu vou fundar a Apple. Mas o Steve Jobs é bem sucedido e nem terminou a faculdade, eu vou abandonar a faculdade. Sim. Amigo, né? Vamos com calma. Verdade, tem muita generalização, né? E assim, eu até penso que hoje, né? Muito até pela a profissão que eu escolhi na minha vida de ser um jornalista, né? O jornalista é o cara que transmite a informação, né? Tanto que o que eu tô fazendo aqui com você não é um trabalho de jornalista. A gente tá argumentando, opinando. O jornalista não dá opinião. O jornalista passa notícia.
Então eu já não tô indo muito, né, à risca do que eu me certifiquei de estudar. E tá tudo bem, são adaptações, né, da vida e tal. Mas aí tem muita gente que acompanha um blogueiro X, aí fala, nossa, como esse cara é um bom jornalista. Não. Não vamos, né, confundir as coisas. Outro ponto que eu queria levantar também é no seu livro, né, o Copywriting Descomplicado, recomendo, por sinal, né, você faz um apontamento de alguns líderes políticos, né? Eu não vou nem citar o nome até também para não causar, né, confusão entre as pessoas. Lula e Bolsonaro. Bom, enfim. E você diz que um dos benefícios deles, né, para conseguir o senso comum, né, conquistar o gosto das pessoas é a linguagem simples. Uhum. E a impressão que eu tive lendo Geração de Valor é um livro que o empresário, o dono, sei lá, da Forbes pode ler, sendo que o seu João, o pedreiro que trabalha lá na rua de casa, também pode ler e os dois vão entender. Uhum. Talvez seja por isso que a maioria dos seguidores do Flávio Augusto acredita que pode ser um empresário, muito por conta da facilidade que ele tem para falar com os públicos? Sem dúvida. O Flávio Augusto ele é muito bom na comunicação, até porque por ele ter crescido numa família mais pobre e tal, ele ter mantido um pouco dessa identidade, ele consegue transmitir as informações de um jeito muito amigo, muito próximo, muito povão, assim, né? Uhum. Gente como a gente. Então isso é interessante. Por quê? Porque ele quebra aquele padrão que a gente tem de empresário engravatado, que fala assim, por favor, um café descafeinado. Sabe aquela coisa tipo meio de filme, aquele estereótipo? Faria Limer. Exato. Ele criou aquilo, então ele tá com a roupa dele de futebol, Orlando City e tal, senta, fica relaxadão, faz piada. Uhum. Então o cara fala, o Flávio Augusto é gente como a gente e é bem sucedido. Uhum. Então você acaba criando uma identificação muito forte com ele. É a mesma coisa como eu falei dos líderes políticos. O próprio Donald Trump também, ele segue muito essa linha. O Trump, tudo bem, ele é um pouco mais arrogante. Mas a linguagem do Trump, eles pegaram todo o discurso dele na primeira eleição e compararam o vocabulário dele com qual ano seria na escola. E o vocabulário do Trump seria de 5ª série. Então, uma criança, uma pessoa de 5ª série, consegue entender o que o Trump fala. Enquanto eles analisaram os outros, a Clinton e várias outras pessoas, eles perceberam que o vocabulário costuma ser 8ª série, costuma ser, às vezes, entendeu? Vai cada vez mais ficando um pouco complexo. Uhum. Então, quanto mais simples, mais básico for, melhor pra gente se conectar às pessoas que a gente quer. E o Flávio Augusto, ele é um ótimo exemplo nisso. Uhum. Não só em questão de comunicação também, mas você pode perceber que os exemplos que ele dá são sempre muito contextualizados. Quando ele fala, por exemplo, que ele pegava 3 ônibus para ir trabalhar, ele fala até o nome dos ônibus. Então quem é do Rio de Janeiro, fala, caraca, ele saía daquele bairro, nossa, ele fazia esse trajeto eu faço para ir trabalhar também. Então a pessoa fala, eu também pego 3 ônibus. Então a forma como ele traz os detalhes, ele não fala simplesmente assim, eu era pobre, era todo lascado e dei certo. Não, ele dá os exemplos certinho. Sim. Eu peguei o cheque especial, acho que era de 20% ao mês de juros, então ele fala os juros. Uhum. A pessoa que tá com um cheque especial sabe quanto tá os juros, então ele dá tudo muito específico, que é uma das técnicas também de persuasão. Uhum. E eu acho que também nesse argumento dele falar com todo mundo, né, que na minha opinião é um baita benefício, é uma tremenda qualidade. Eu acho que é engano da pessoa acreditar que cultura é só aquilo que é da grande classe da sociedade. Não, a gente aí tá falando de cultura erudita. Na verdade, tudo é cultura, né? Então, eu acho que é engano do cara que pensa que pra falar bem tem que falar bonito. Sim, exato. É uma opinião e uma formação equivocada até da nossa nação. Mas uma coisa que eu também percebo é o discurso passional dele. Porque, como ele veio da periferia, ele falava que ele ficava pé da vida com aquele filhinho de papai que chegava na estação de metrô de carro e tal, e fazia o mesmo trajeto que ele, só que quando ele demorava 3 horas, o cara demorava 15 minutos. Uhum. Então essa comparação que ele faz, ainda que hoje ele pertença à classe A, sem dúvidas, eu não sei quanto que ele ganha, mas eu acredito que, né, ele já tá ali na casa dos bilhões, quem sabe, né, de reais. Sim. E então, tipo, ainda que ele hoje pertence a esse público que ele tanto recriminou, ele transmite aquela confiança, né, tipo, pode ser que eu tenha virado o escroto que eu pintei que eu fosse,
ou não, né? Até porque ele mantém muito dos valores dele, e acho que isso é importante também, né? Porque muita gente se perde. Sim. E ele consegue fazer um gancho entre as duas classes econômicas, né? Aquele recriminava e que ele se tornou, mas é que ele deixou, mas ele ainda mantém os valores. Então, tipo, essa conexão entre os mundos, essa quebra de paradoxo, essa questão passional, acho que é essencial. Que ele se tornou, isso é o mais legal mesmo, porque ele se tornou o ricaço, mas de um jeito pobrão. Né? Então ele é o pobrão ricaço. Sim. Né? Não é aquele ricaço, como eu falei, do estereótipo. E isso é o que mais dá certo. Além do negócio do discurso passional também, que ele fala com paixão assim, por quê? Tem um outro ponto que é outra técnica também, que é o inimigo comum. Então, se você for perceber, o jeito como ele fala de você ser empreendedor, de você transmitir a sua voz, é o posicionamento dele. Sim. Então, ele é muito claro no posicionamento dele. E essa é uma técnica de persuadir massas muito grande. Por quê? Porque quando você não abre brechas para outras coisas, quando você é extremamente focado em uma defesa, em um ponto de vista, fica mais fácil de você ganhar seguidores, fica mais fácil de você ganhar o público. Então ele defende, não, a pessoa tem que se tornar empreendedor para se tornar livre e se tornar feliz. Ele repete isso, que todo mundo que segue acaba tomando isso como mantra. E ele cria um inimigo comum, que é o quê? É você ser funcionário para sempre. Então ele atrai a pessoa que está frustrada com o emprego e dá essa ilusão, esse sonho de que um dia ela vai empreender e vai ser tudo um mar de rosas. Nossa, que delícia, olha, eu sou empresário. É uma grande utopia. Sim. Inclusive, agora eu fiquei pensando, como que deve ser você ser funcionário do Flávio Augusto, né? Porque, tipo, ele te reprime publicamente e você tá lá trabalhando pro cara, né? É um pouco contraditório, né? E, ô Vitor, vou te fazer uma pergunta também, né? Que eu fiquei muito curioso, né? Pra saber o que você pensa. Vamos, sei lá, não vamos limitar uma quantidade de tópicos, mas, sei lá... Quais estratégias que você vê de marketing que o Flávio Augusto utiliza, assim, muitas vezes? Assim, estratégias que você até aponta no seu livro, no Copywriting Descomplicado, e até que você aprendeu ao longo desses anos trabalhando com marketing digital. Acho que o primeiro ponto que eu vejo que o Flávio Augusto faz, que é uma das estratégias de vendas muito utilizadas, é renovar a esperança. Então, ele é a pessoa que ele surge para renovar a esperança das pessoas que já estão tristes com a vida. Pode perceber, a pessoa que está frustrada com o emprego, a pessoa que está frustrada com o trabalho, que tem um chefe chato, opressor, ou então que ele ganha um salário que não dá para ele conseguir as coisas que ele quer, a pessoa ela vai criando uma bolha de raiva, né, de frustração, de ódio, de decepção. O que acontece? Ele surge como uma saída para isso, renovando a esperança da pessoa. Não, olha, você é capaz de sair disso. Você pode ascender, você pode se tornar o chefe, você pode se tornar o empreendedor. Então ele dá esse empoderamento. Acho que esse é um dos pontos fundamentais do Flávio Augusto. Segundo ponto é a questão do inimigo comum, que ele realmente traz isso, ele defende essa bandeira do posicionamento dele muito claro, de que ser empresário é bom e ser funcionário não é tão legal assim. Então ele defende isso com unhas e dentes, ele cria esse inimigo comum. Ele também trabalha outros pontos que a gente chama de motivadores humanos, que é o quê? O que as pessoas querem? Então ele trabalha muito essa questão de família, de amor, né? Então você se tornar empreendedor é um ato de amor pela sua família, porque você vai conseguir prover melhor, você vai conseguir dar mais qualidade de vida para eles. Até um pouco da ganância também, não de forma direta, mas você percebe nos discursos dele, nos vídeos dele, mansão, jatinho. Ele fala, não, eu sou rico mesmo, vendi por quase 1 bi e tal. Então ele traz também aquele lado mais dinheiro das pessoas, né? Aquele lado mais de eu quero... Narcisismo, né? Porque a pessoa, olha que interessante, a pessoa ela ganha um salário que ela não consegue sustentar a família dela direito. Aí ela vê o cara lá com 1 bi, então ela cria aquele desejo assim, poxa, não precisa nem ser tanto, né? Com muito menos ela resolveria a vida dela. Mas ela cria aquele desejo de, nossa, eu quero ser tão grande quanto ele. E também, um outro ponto que ele traz aqui, o último, que é legal, é que a visão dele também é totalmente, eu diria enviesada, mas diria completamente... ela ofusca os lados negativos, né? Então a gente está trazendo aqui um ponto que eu nunca vi ninguém discutir. Né, esse lado mais de, pô, será que é fácil? Será que é real? Por quê? Porque ele não fala ele fala, beleza. Ele fala, é difícil ser empreendedor. Você vai ter que
trabalhar muito. Sim. Só que olha que interessante, ele romantiza isso. Sim. Ele fala assim, não, porque é muito louco, você tem que trabalhar muito, você vai estar trabalhando pelo seu negócio. Então é a romantização de algo que quando você tá ali na pele trabalhando com gastrite, brigando com a sua esposa porque você quer que ela te dê mais tempo, mais espaço. Falta de sono, né? Falta de sono, você tá com insônia porque você não sabe se no outro dia você vai conseguir vender ou não. Ele não coloca esses lados como um lado negativo, que deixa o pessoal maluco. Ele coloca como se fosse uma romantização. Fala assim, não, é a parte mais legal. Então, confia. até a parte mais complicada do empreendedorismo, ele consegue tornar de um jeito mais afagável, assim. Então, eu acho que essa também é uma das habilidades dele. Porque a pessoa, ela cria aquele sonho de, nossa, eu vou viver isso, eu vou viver essa jornada que é ser empresário e vou terminar rico. E na verdade, a maioria das vezes, não. Até porque hoje no Brasil, acho que é uma a cada 4 empresas, preciso pegar os dados do Sebrae depois, mas a maioria das uma a cada 4 empresas fale em 4 anos. Nossa. Alguma coisa assim. Então, muitas empresas não duram quase nada. E a gente vai colocar aí na descrição o valor certo, né, a estatística certa aí. O editor vai ter esse trabalhinho. Por quê? Porque o que acontece? Quando você empreende por necessidade, você empreende porque você ali tá querendo algo, né? Você tá buscando o resultado. Você está buscando ganhar mais dinheiro, você está buscando... Agora, quando você empreende por vocação, é muito diferente. Quando você empreende por vocação, você escolheu empreender. Você escolheu se lascar. E é o que eu costumo falar, assim, para saber se... até um exercício para o nosso ouvinte, para o nosso espectador fazer. Se você fosse, pro resto da sua vida, ganhar menos dinheiro como empresário do que como funcionário, você seria empreendedor? É uma eu boa acho pergunta. que essa é uma pergunta... Porque o que ele vende, né, da ideia de ser um empresário é a questão do alto faturamento, né, porque é o que você disse, todo mundo acha que é um mar de rosas, e uma questão, assim, que eu falo, me deixou balanceado, foi, tipo, a liberdade de viver, a liberdade de fazer as coisas. Que ele fala, mas quando você for empresário, você pode fazer viagens na baixa temporada, pagar mais barato. Só que quanto que é o seu pagar mais barato, né? Sim. Se eu for pra Tailândia numa baixa temporada, eu tenho certeza que eu vou pagar caro de todo jeito. Então, a passagem vai ser uma facada. E é basicamente isso mesmo. Assim, aí você pensa, bom, eu como funcionário, vamos supor, eu ganhasse 10 mil reais. Você aceitaria se tornar empresário, viver a vida do empresário, ganhando 4 mil? Entendeu? Não. Esse é um ponto. Eu acho que é isso que você descobre vocação e descobre por necessidade. Eu acredito que eu escolheria ser empresário ganhando 4 mil reais. Por quê? Porque eu gosto. Sim. Eu não me vejo de outra forma. Mas eu também não acho nada loucura você ganhar mais que o dobro sendo funcionário. Então acho que é aí que você descobre sua vocação. Se você quer empreender porque você quer ganhar dinheiro, você está iludido, ou se realmente você quer empreender porque você gosta daquele trabalho. Sim, sim. Da mesma forma que uma pessoa que vende arte. A pessoa que vende arte, às vezes ela sabe que ela não vai conseguir ganhar tanto dinheiro, mas ela vive da arte dela e ela é feliz assim. Então acho que quando a gente quebra essa questão do dinheiro e encontra satisfação, a gente vê o que de fato a gente quer pra nossa vida. E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque é o que a gente tava até conversando lá. A pessoa que faz torta, ela faz torta muito bem, ela não precisa ter um negócio próprio pra obter lucro vendendo torta. Ela pode ser uma funcionária de 2 restaurantes. Não, agora que eu trabalho em 2 restaurantes e a minha demanda é alta, eu opto por trabalhar menos. De segunda a quinta-feira eu não trabalho. Só trabalho de sexta, sábado e domingo. Claro que pra pessoa ter um status desse, você precisa, né, ter uma bagagem maior. Vou citar um exemplo aqui de um jornalista que eu acompanho há 10 anos, assim, que eu admiro demais, é o Mauro César Pereira. Ele recusou uma renovação de contrato do canal que ele tava há anos, acho que há quase 20 anos, uma coisa assim, 15, whatever. E ele analisou a proposta, pra ele não era satisfatório, porque ele não queria ficar com a questão da exclusividade de um só canal e tal, e ele falou, não, vou continuar com o meu negócio, com as minhas coisas. Mas por que ele tomou essa decisão? Porque ele trabalhou por tanto tempo de uma maneira que ele ficou realmente muito bom naquilo. Eu adoro o Mauro César. Tem gente que não gosta, mas aí é questão de opinião, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, e ele tomou essa liberdade de vou fazer o que eu quero, vou trabalhar como eu quero e com o que eu quero. Hoje eu tenho independência pra isso. Então, nem sempre o empresário pode pensar assim.
Porque se você é o dono da sua barraca de torta, do seu restaurante, você é o único que faz torta, você é o cara que cuida da contabilidade, é o cara que paga o funcionário, não tem um faxineiro, você é o cara que limpa. Quanto você vai ganhar, quanto tempo você vai ter livre e você vai poder fazer essa viagem na baixa temporada, né? Sim, pois é. A maioria nem sequer consegue viajar porque não pode fechar o negócio, não pode ficar sem vender. Sim, sim. E assim, né, pra gente finalizar, né, nossa conversa, é a pergunta, né, pra meio que o decreto final, né? Pelo que, assim, eu escutei e tal, eu já formei minha opinião sobre o seu pensamento e acho que a galera também que tá escutando a gente formou a opinião delas através do nosso, mas o que você acha sobre essa ideia, né, do empresário que o Flávio Augusto romantiza? É uma utopia ou é um manual de sucesso? Eu acredito que seja uma utopia, um certo exagero, uma extrapolação, eu diria. Porque, de fato, existem alguns benefícios. Qual que é a forma de você se tornar rico mais fácil? É sendo empresário. Para ser funcionário rico é muito complicado. Você tem que ser diretor de uma grande empresa. Então, o caminho é mais árduo. Então, de fato, o que ele fala faz sentido em algumas esferas, alguns pontos. Porém, a forma como ele fala eu acho que é exagerada. Sim. Porque ele generaliza. Ele cria aquela romantização, exagera nos pontos de benefícios, né, de você viver o sonho. Então, até o livro dele, Geração de Valor, se for ver, não é um livro padrão. Não. Página. Ele coloca desenhos, eu achei muito legal a diagramação. Não é? Fica um negócio que parece entretenimento. Ele conseguiu transformar empreendedorismo em entretenimento. Até se você for ver o Meu Sucesso, que é a plataforma dele que traz conteúdos de empreendedorismo, é entretenimento. Porque ele construiu de uma forma que conversa com as pessoas, aí tem as edições que são mó legais, assim. Então, você assiste aquilo, você não assiste, digamos, estudando, como se você estivesse lendo um livro importante sobre marketing, como se você estivesse lendo Kotler. Você tá ali vendo aqueles vídeos da Polishop, tá? E você tá vendo só aquele lado bonito. E aí tem a jornada do herói. Só que a jornada do herói, ela é muito uma armadilha. Porque você vê a pessoa ali, ela sofreu, depois ela venceu. E na vida quem sofre sofre mesmo. E quem não vence? Pois é, né? Porque a vida não é uma jornada do herói. Nem sempre é. Sim, sim. É o caso, né? A gente conta sempre a história do vitorioso. Isso. Ninguém vai contar a história da dona Ângela que abriu o próprio negócio dela. Deu 3 anos de sucesso, tava tudo bem, lindo, maravilhoso. E assim, aconteceu uma catástrofe, ela quebrou. Isso ninguém fala, né? Pois é. Ou então que ela foi começar um negócio dela e ela percebeu que o negócio dela é fazer o que ela fazia de trabalho, não ser empresário. Sim. Aí também lascou. Então... E qual que é o problema, né? Você se sentir realizado fazendo um ofício para outra pessoa, né? Sim. A questão do faturamento e tal, aí que eu acho que até dá pra gente até fazer um paralelo com o Geração de Valor com o Manifesto do Partido Comunista. Porque, primeiro, ele faz uma crítica ao sistema de trabalho. Ok, as críticas são justas, até porque acho que ele sentiu isso na pele por muito tempo. Então ele expõe a visão dele, a visão crítica dele sobre isso. Pode ter uma coisa em comum com um leitor A, B, C e D, mas ali não é uma regra, é uma exceção. E outra coisa também que se compara a essa obra maravilhosa do Karl Marx, né, que eu recomendo para todo mundo, é que o que ele fala, na minha opinião, é um idealismo. O idealismo é diferente do ideal. O que é o idealismo? Como o Karl Marx faz? Ele apresenta o problema, mas ele não apresenta a solução. Galera, o problema é esse. O Flávio Augusto, galera, o problema é que você não pode passar a vida inteira como um funcionário. Ok. Tá bom, como que eu vou mudar isso na minha vida, né? E a mesma coisa do Manifesto do Partido Comunista. O problema do proletariado é a burguesia. A gente tem que acabar com essa hierarquia do capitalismo e tal. Tá bom, como? Aí que tá a diferença, né, do idealismo. A ideia é quando você implanta, né, um passo a passo, um manual de como você vai fazer isso, né? Como os ideais do Kant, do Descartes, né, de grandes filósofos e até de outros empresários de sucesso, né? O ideal, o cara, ele mastiga a coisa pra você falar assim, ó, segue isso. Muitas coisas até que você põe no seu livro são ideais do marketing digital. O que a pessoa deve fazer para obter um sucesso no negócio dela. Ali é uma ideia sua que pode sim ser colocada na prática. O idealismo não.
Então, assim, a ideia e o ideal tem uma... Ainda que sejam palavras similares, tem uma pequena grande diferença. Sim, interessante. E justamente ele traz esse lado de uma forma totalmente enviesada. E acho que é aí que mora o grande perigo. Uhum. Porque eu concordo assim com ele em alguns pontos. E é até interessante perceber o quê? A gente, por exemplo, eu falo como empreendedor agora. A gente vê o Flávio Augusto, eu ouço o podcast dele, eu ouço como entretenimento. Uhum. Eu não ouço como igual você falou, como um manual, como vou tirar lá ensinamentos para... Não, eu vejo mais como entretenimento, uma diversãozinha. Uhum. Pô, que legal, que história interessante e tal. Agora, se eu quiser tirar uns ensinamentos, por exemplo, é mais fácil eu ir, por exemplo, ler o livro que fala sobre o Jorge Paulo Lemann, que é o fundador da Ambev. Uhum. Eu vou tirar muito mais coisas lá, porque lá eu vou conseguir aprender de verdade com o empreendedor que é o brasileiro mais rico do mundo, do brasileiro mais rico da atualidade, do que, por exemplo, ver o entretenimento do Flávio Augusto, Sim, entendeu? sim. Por exemplo, se eu quiser aprender sobre negócio, eu vou ler o Vicente Falcone, que é um dos picas aí no Brasil em questão de gestão também. Sim. E não vou, entendeu? Então, essa é a diferença também de quem está começando. A pessoa vai ver o Flávio Augusto como se fosse um manual, um ensinamento. Eu vou seguir o que o Flávio Augusto fala. Não, o Flávio Augusto, ele é entretenimento. Uhum. Você vai ouvir, vai se divertir, vai achar legal, falar, pô, o cara é muito gente boa. Sim, muito louco. Sim. Agora, você quer aprender, você vai ter que ir para outros caras. Você verdade. Vai ter que ler... vai ter que ler o Vicente Falcone, você vai ter que ler, sei lá, quiser ver marketing da Raiz, vai ter Kotler, você vai ler o Dale, o Carnegie, vai ler, entendeu? Você vai começar a expandir para outras áreas que são realmente estudos e não entretenimento. Sim, sim. Eu acho que não tô menosprezando o trabalho do Flávio Augusto de forma alguma. É um cara que ele provou que ele é realmente muito bem sucedido na área dele, mas a importância da página Geração de Valor, desse lifestyle dele, é a motivação que ele dá às pessoas. Eu acho que isso é essencial. Porque às vezes a gente entra numa bolha, né? Pensa o que ele passou na vida e tal, né? Tipo, todo que ele teve que percorrer, e é realmente uma vitória. E ele faz as pessoas acreditarem nelas. Mas assim, não é um manual de como você não vai ler o Geração de Valor, você vai aprender a ser um empresário, você vai fazer um negócio de sucesso, você não vai fundar a Apple lendo Geração de Valor, né? Exato, e tem outro ponto agora que você falou que até me veio à mente, a questão de ele ter pego o cheque especial. Ele pegou o cheque especial para abrir a escola dele. Aí, pô, romantização, bonito. Só que, se você for entrar um pouquinho mais a fundo na história dele, ele já era vendedor de uma escola de inglês. Ele já vendia pra caramba na escola de inglês. Ele era um dos top vendedores daquela empresa. Então ele sabia exatamente o que falar, o que vender, como vender. Ele já sabia o produto, então ele pôde criar um produto muito parecido e um pouco melhorado. Ou seja, ele teve a faca e o queijo na mão e ele acreditou naquilo. Sim, Agora, por exemplo, eu, do nada, falar assim, eu vou pegar isso aqui e vou abrir um outro negócio. É loucura, porque eu não tive a bagagem que ele teve. Ele foi lá, abriu a escola de inglês, que ele já trabalhava numa. Então, quantas pessoas que realmente têm essa oportunidade de, beleza, vou me arriscar, mas vou me arriscar em algo controlado do que me arriscar em algo que realmente eu não sei se vai dar certo. Sim, sim. E também vai. E esse ponto vai até que ponto a maioria das pessoas estão preparadas para serem empresárias. Não adianta também do dia pra noite, vou virar empresário. Pô, eu queria acordar, sei lá, no meio do mato, não passando fome. É uma ideia que eu tenho, né? Sim. Mas assim, a gente tem que viver da forma que, não de qualquer jeito, a gente não tem que aceitar tudo que é imposto. A importância da Geração de Valor a valorização que ele dá para cada pessoa, e isso é fundamental, porque às vezes a gente esquece disso. Eu não lembro agora qual livro que eu li sobre marketing e empreendedorismo, mas falava que uma pessoa, né, a maioria, né, a gente sabe que existem casos de violência contra a mulher, casos de estupros, mas grande parte da nossa sociedade é fruto de amor de duas pessoas. E aí já é a questão de você sentir importante. Então esse gancho que ele dá, cara, você consegue. Não vai ser fácil, não vai ser toda essa romantização. Dá pra conseguir? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem que tentar. Mas é importante frisar que nem tudo, né, que ele implanta é tão simples, né? Sim, e a motivação por si só, ela é vazia, né? Porque, beleza, eu tô motivado. No outro dia de manhã, vai estar 100% motivado. Aí eu vou acordar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu vou fazer. Aí eu vou
vai estar pronto pra fazer. Porque a motivação, verdade. ela é um negócio muito efêmero, né? Ela aparece, some. Às vezes você não tá motivado, às vezes tem que ir pela disciplina. Uhum. Né? Nem sempre eu falo, nossa, que da hora, hoje eu vou fazer isso. Não, mas eu falo, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então não é sempre aquela coisa legal dos filmes, né? Dos documentários. Né? Tipo, dá pra gente até fazer um paralelo, né? Com um vídeo nosso que acredito que já não sei se vai estar circulando ou vai circular. É a história do Ray Kroc na administração do McDonald's, né? A gente só vê o melhor lá né? E acha que é tudo simples. Tá? Vou fazer isso, vai dar tudo certo, pronto. Não, calma, cara. Dá uma segurada. Vitor, muito obrigado pela nossa conversa, né? Espero que a gente debata mais sobre outras grandes figuras do empreendedorismo. Se esse vídeo chegar ao Flávio Augusto, quero mandar um abraço, né? E agradecer pela oportunidade dele ter divulgado essa obra e de compartilhar os ensinamentos dele até pra gente estar dialogando. Se é que a gente pôde falar dele, graças a ele, e espero que ele não fique muito bravo com a gente também, mas se ficar, aparece aí pra gente trocar uma ideia. Somos todos amigos. E o mais importante, né? A gente tá discutindo ideias aqui. É verdade. Né? Eu não tenho nada contra o Flávio Augusto. De forma alguma, admiro muito. Admiro muito. Tem cara de ser gente boa. Sim, e a história dele é uma história de realmente um vencedor, né? E eu espero que quem tá assistindo, né, discorde da gente. Mas com respeito, por favor. A gente tá aqui pra... Não que a gente quer ser o dono da razão, mas a gente tá falando nossa opinião e a gente espera também que vocês transmitam a opinião de vocês pra gente. A gente vai abrir o contato, né, até pras pessoas ofenderem a gente com respeito. Mas é isso, Vitor, a gente se vê na próxima. A gente também espera ver vocês... não ver vocês, né, mas conversar com vocês em outras ocasiões. Obrigado, galera. Um abraço e até mais.